Olá, professora Silvia Ferreira, professora de língua portuguesa aqui do curso Tobias de Aguiar. Nosso encontro hoje se deve ao fato de que no último domingo nós tivemos a prova para o Barro Branco, cuja banca organizadora é a polêmica banca FGV. A prova a qual eu tive acesso é a prova tipo branca, então na hora de fazer aí a comparação, a correção, a verificação das respostas, observe sempre a alternativa em toda a sua extensão, não apenas a letra. Já adiantando também que existem duas questões que geraram aí uma certa polêmica. Existe sim a possibilidade de nós fazermos, montarmos um recurso para que essas questões sejam anuladas. Ao longo da nossa conversa, nós vamos fazer aqui a verificação. A parte de língua portuguesa começa a partir da questão de número 21. Nós temos aqui um trecho. Esse trecho, para ficar mais claro para nós podemos dividir em 3 partes. Por melhor que se fale, nós sempre terminamos por falar tolices. Então, eu posso falar bem, posso falar mal, posso falar mais ou menos, relativamente bem, mas eu vou sempre terminar dizendo tolices. Isso é verdade? Você vai dizer, não, Silvia. Para que você termine falando tolices, você precisa sempre falar muito. Então, qual é o segredo para eu não dizer tolices? Não fale demais, que é o que diz aqui o gabarito, letra C, não se deve falar muito. Se você não quer terminar falando besteira, acate este conselho que está inserido aqui de forma implícita. Na letra A, deve-se procurar falar melhor, mas aqui nós já falamos melhor, por mais que você fale melhor, então esse não é o ponto relevante da conversa. Não se deve dizer tolices. Aqui nós temos inclusive um probleminha de concordância, né? Tolices não devem ser ditas, então não se devem dizer tolices, ou seja, nós temos aqui uma informação que não cabe aqui. Você só vai dizer tolices se você falar muito. Então não é que você sempre vai dizer tolices. A tolice se sobressai quando você fala demais, né? Na letra C, deve-se usar a razão. Procura a razão aqui neste trecho. Não tem, Silvia. Então aí é extrapolação textual. Na letra E, não se deve terminar a fala com tolices, tá? Para você não falar tolices, você não deve falar muito. Gabarito, letra C, sem nenhum problema, sem nenhuma divergência. A questão de número 22 pede que você faça a análise da linguagem, se ela é literal ou não. Nós temos que assinalar a opção em que a comparação faz uso de uma linguagem lógica. Ou seja, entenda-se que aqui linguagem lógica como uma linguagem literal, denotativa, não figurada, não conotativa. Na letra B, nós temos aqui ideias sendo comparadas a pulgas, criatividade sendo comparada a barba, palavras cruzadas sendo comparadas a férias ou linguagem em férias, linguagem não tira férias, barba é uma coisa, né? É ali aquela região do rosto, principalmente da face masculina, em que existe ali o acúmulo de pelos. Pulga é aquele bichinho que suga o sangue, principalmente dos cachorros e gatos. Muito bem. Palavras são palavras, camaleões são camaleões, que se disfarçam, né? Ok. Na letra A, nós temos como palavra-chave testamentos, palavras e questões. Dentro do seu contexto, todas as palavras estão em sentido real, sem nenhuma divergência aqui. Vou para a questão de número 24. Aqui nós temos 5 comparações, porém apenas 4 delas são explicadas. Por que eu estou comparando o público com o leão? Porque se você demonstra medo, o público ou o leão te engole. As palavras são como pinos. Por que as palavras são comparadas como pinos? Porque tanto nos pinos quanto nas palavras, você
pendura ideias. Na letra D, uma citação na hora certa é como comida. Uma citação, algo dito no momento certo, tem valor. Assim como a comida na hora certa também tem o seu valor. Não adianta você oferecer uma citação aprofundada, profunda, cheia de argumentos convincentes, se há argumentação, se o texto, se o contexto é ruim. Então é como você colocar aí algo desnecessário em uma situação, aliás, colocar algo valioso em uma situação banal. Assim como você oferecer um prato muito saboroso para uma pessoa doente, para uma pessoa que acabou de se alimentar, não tem ali o sabor da comida não se sobressai, assim como o conteúdo de uma citação não é apreciado caso você faça o uso na hora incorreta. Na letra E, as bibliotecas são como as farmácias. Por quê? Porque nós temos muitos venenos e poucos remédios. Como assim, Silvia? Aqui, dentro do contexto, a gente pode entender que as bibliotecas têm livros ruins, poucos livros bons. Embora a biblioteca, em sua extensão, ofereça vários exemplares, várias obras, mas dentro desse contexto nós entendemos que é mais difícil você encontrar obras de valor. Assim como as farmácias, elas oferecem as drogas ainda que ilícitas, mas fazendo uma breve leitura de uma bula de remédio, por exemplo, você percebe que as drogas ali oferecidas, elas são mais nocivas do que especificamente trazem ali o efeito da cura ou da melhora. Sempre a gente tem um problema, um desencadear de outros sintomas. Então aqui as ideias são como crianças. Mas o que tem a ver a criança com a ideia? Não tem explicação. Porque as nossas são sempre maravilhosas. Quem? As nossas ideias ou as nossas crianças. Percebe? Que nesse caso, nós não explicamos de forma explícita. Não consigo explicar. Dentro de um processo de interpretação, de subjetividade, a gente pode entender, eu estou entendendo que as ideias são como crianças, porque as minhas crianças são sempre as melhores. Minhas crianças não dão trabalho, minhas crianças não dão problema, minhas crianças não são mal criadas, as minhas ideias são sempre as melhores. Perceba que aqui nós temos mais uma questão de puxar a sardinha para o meu lado do que explicar por que a minha ideia é melhor, por que a criança é melhor, qual a relação entre ideia e criança. Não existe essa explicação. Ao passo que nas outras alternativas, quando eu pego esses dois elementos que entram em comparação, eu consigo encontrar um ponto em comum. Aqui não. Eu só estou dizendo que as minhas ideias são melhores, as minhas crianças são melhores, mas a relação aqui em que se cruzam essas características não há de forma explícita. Eu preciso partir para a subjetividade. Gabarito letra C. Vou para a 24, o uso do pronome onde, que deve ser usado sempre para fazer referência a lugar. E o aonde, o verbo dentro da oração subordinada adjetiva, seja ela explicativa ou restritiva, ela deve vir acompanhada de um verbo ou um nome que peça em sua regência a presença da preposição a. Não há lugar, lugar já está aqui, lugar, para a força, no lugar em que é necessária a astúcia. Não tem a ideia do movimento, né? Ir a, chegar a, voltar a, dirigir-se a. Na letra B, onde a pele do leão não cobre, então no lugar em que a pele do leão não cobre, é preciso costurar a da raposa. Também ideia de lugar. Vou para a alternativa C, apenas a violência pode servir
no lugar em que reina a violência reina em algum lugar. Na escuridão, não sabemos aonde dirigir-nos. Se quem se dirige a algum lugar, esse a apareceu corretamente inserido antes do pronome relativo, denotando a ideia aí do movimento. Sobrou então o gabarito, que é a letra E. Eis aí o lugar, ó, quem mora em algum lugar. A gente não se movimenta estando exatamente num lugar, morando em algum lugar, residindo em algum lugar. Portanto, quem mora em, esse A está sobrando, gabarito, letra E. Vou para a número 24. O que nós temos aqui? Toda vez que o homem reconhece e confessa ter pecado, uma oração temporal aqui, ó. Toda vez que o homem reconhece e confessa ter pecado, o que acontece? Ele se libera do próprio pecado, ok? Vou pegar aqui, fazer a inversão. Libera-se do próprio pecado o homem, toda vez que ele reconhece e confessa ter pecado. E aí eu entro aqui com uma oração comparativa. Como a serpente, ó a vírgula, como a serpente se libera da pele velha. Perceba que aqui não existe nenhuma conotação negativa ou pecaminosa para a serpente. É uma comparação. Então o homem fica livre e liberto do velho homem pecador quando ele confessa. E a serpente também se liberta da pele velha, que não lhe serve mais porque já nasceu em seu corpício uma pele nova. Sobre o significado e a estruturação desse segmento textual, é correto afirmar o que a introdução da imagem da serpente no texto se prende à ideia má? Não. Ela está livre. Ela está livre da pele, assim como o homem está livre do pecado. Não temos aí essa alusão à ideia da serpente, daquela serpente do paraíso lá no Éden. A gente não pode fazer essa extrapolação. Na letra B, a comparação da liberação dos pecados com a liberação da pele por parte da serpente é exemplo de linguagem lógica. Não, a gente não tem aqui como trazer à tona uma ideia lógica fazendo alusão à pele da serpente versus o homem se ver livre, se ver liberto de seu pecado. Perceba que essa ideia da liberdade, tanto atrelada à serpente quanto ao homem que confessou o seu pecado, nós não temos uma relação lógica. Existe aqui uma comparação, inclusive atrelada aí à ideia do sentido figurado. Por isso, não é possível encontrarmos 100% de lógica, né? A comparação da liberação dos pecados com a liberação da pele da serpente é um exemplo de linguagem figurada. Na letra C, que é o gabarito, o reconhecimento do pecado e a sua confissão levam à liberação de culpas do pecador. Sim, se a gente parasse aqui, ó, exatamente aqui, vai dizer, quando é que o homem se sente liberto? Todas as vezes que ele se reconhece pecador e confessa o seu pecado. Tá aqui, ó, reconhecer com reconhecimento, pecado com pecado, confissão com confessar, liberação com liberar-se do próprio pecado, e o próprio pecado tem como consequência a culpa no pecador, né? Ele só se vê pecador quando ele sente culpa, obviamente. O texto condena implicitamente a confissão dos pecados presente no catolicismo. De forma implícita, nós temos aí uma condenação dentro da religião católica. Não tem nenhuma vertente aqui religiosa, né? Nem catolicismo, nem protestantismo, nem espiritismo. Extrapolamos. A última vírgula empregada no texto, ela é necessária? É necessária.
em função da inversão sintática? Não. Esta vírgula aqui é o que nós chamamos de vírgula vicária, porque há a presença de uma figura de linguagem chamada zeugma, em que há a omissão de um verbo, no caso ali de um termo genericamente falando, mas aqui de um verbo, coloca-se no lugar a vírgula. Vírgula vicária, vírgula substitutiva, substitui-se o verbo pela vírgula. Então não é porque temos uma inversão sintática e sem uma elipse. Vou para número 26, assinale a frase em que se estrutura por meio de antônimos. Aqui é um problema se nós pensarmos aí na questão do que se pede. Antônimos, palavras de sentido contrário. Na letra E, os que se apegam demasiadamente ou demasiado às coisas pequenas, geralmente chegam a ser incapazes das demais. Então, apego, incapacidade, coisas pequenas, não tem nenhum par de antônimos, essa aqui sem nenhuma discussão, ok? Na letra D, há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a filosofia. Essa frase, ela é uma frase famosa, mas nós não temos aqui a possibilidade de entender que céu e terra são opostos. Existem, por exemplo, poemas ou textos que fazem alusão a céu e inferno. Nós temos terra oposto a mar, nós temos terra oposto, aliás, céu oposto a mar. Então, dependendo do contexto em que se insere, eu posso trazer como antônimos céu e terra, mas eu posso também extrapolar ou trazer para outro contexto a ideia de que céu é oposto a inferno. Depende do campo semântico em que você está usando a palavra céu. Mas se eu estou no meio do oceano, o meu oposto é mar, é oceano. Oposto a céu, eu tenho o oceano. Então não existe aqui, não dá para a gente cravar que de fato existe aqui pares de antônimos. Antigamente, a cidade, aí aqui nós temos o antigamente, que se opõe ao hoje. Tudo bem? Claramente nós temos o antigamente e o hoje. Você vai dizer assim, mas aqui também poderia ser o antigamente e o futuro. Maravilha. Assim como cidade não é oposto a mundo. Cidade é uma ampliação. Aliás, o mundo é uma ampliação da cidade, assim como bairro é uma ampliação de casas ou de ruas. Perceba que nós temos aí uma ideia de comparação temporal e uma ideia de ampliação espacial, mas não necessariamente ideias opostas, tudo bem? A ciência fez de nós deuses. Então, ciência, aí poderia encontrar aqui a palavra religião, não encontro. Pessoas e deuses, antes mesmo de sermos homens. Então, homens versus deuses. Eu poderia também fazer o uso da ideia de Deus e demônio, né? Então, nesse caso, ou homens e anjos. Não tem como nós buscarmos aí cravados dois termos que estejam numa relação contrária. Eu vou para a letra A. A grande tragédia da ciência, e aí dentro de uma mesma frase, percebe? Dentro da mesma frase. Tragédia da ciência, e aí eu continuo na mesma frase. O assassinato de uma linda hipótese por um fato. Então, fato se opõe à hipótese. Horroroso. Horroroso se põe a linda. Gabarito. Tudo bem? Vou para a próxima, número 27. Assinale a opção em que a palavra mais mostra uma classe gramatical diferente. Aqui eu vou eliminar as alternativas pela própria morfologia, tá? Na letra A, morrer me incomoda por não poder ouvir mais. Eu posso ouvir mais no sentido de intensificar
esta audição, você vai dizer, não, Silvia, é que a partir de agora, a partir do momento em que você morre, você não vai poder, então é um divisor de águas entre o antes e o depois. Enquanto estou viva, eu posso ouvir. Cole Porter. Depois que eu morro, eu não vou mais poder ouvir. Então existe um divisor temporal. Esse mais denota uma ideia de tempo, ok? Nas demais, veja, nós temos sério, que é adjetivo, sério pensativo. Na letra C, nós temos bela, que é adjetivo, fiel, que é um adjetivo, e engraçada, que é adjetivo. Todas as vezes que eu encontro a palavra mais ou muito atrelada aí, quando a gente tem aí um determinante, um termo circunstancial chamado de advérbio, acompanhando principalmente adjetivos, mas também eu posso estender para outros advérbios, este advérbio, ele tem como valor semântico a ideia da intensidade. Então veja, quando penso em que Mozart na minha idade já estava morto, fico mais intensamente sério, intensamente positivo. Quanto mais intensa, né, intensamente bela é a música. Letra D, quanto mais intensamente fiel é o historiador. Quanto mais intensamente engraçada é a maneira. Perceba que aqui nós temos advérbios de intensidade. Lá em cima nós temos um advérbio de tempo. Avança aqui, então a opção que a palavra mais mostra uma classe gramatical diferente das demais. Classe gramatical é aqui, nós temos um advérbio com ideia de tempo e aqui nós temos advérbios com ideia de intensidade. A diferença é, aliás, a classificação morfológica é a mesma, mas se a gente for dar sobrenome ao advérbio, o primeiro é de tempo e os demais de intensidade. Avança para número 28, a palavra só pode ser um advérbio, pode ser um adjetivo, depende do que eu posso fazer aqui com relação à substituição, só de sozinho e só de apenas. Para assistirem a este filme, apenas entram os maiores de 18. Então aqui é uma ideia de restrição, ok? Na letra A, nos asilos, algumas vezes, bem sós se sentem os idosos. Ó, idosos é o substantivo. Estou qualificando esses idosos com o adjetivo sozinhos. Então, quando eu troco só por sozinho, é adjetivo. Quando eu troco só por apenas, é advérbio, ok? Apenas entram, tá vendo? Aqui é a relação entre advérbio e verbo. Aqui é a relação entre substantivo e adjetivo. Tem que ser, porque advérbio não se relaciona com substantivo. Letra B, ninguém consegue viver completamente sozinho. Sozinho, qualifica aqui o pronome ninguém, que no caso já substituiu um nome. Letra C, ela preferiu viajar, ela viajou sozinha. Inclusive a possibilidade de você pluralizar, de você jogar aí para o feminino a palavra sozinho, sozinha, sozinhos ou sozinhas. Ao passo que o apenas e o só, quando advérbios, eles são invariáveis. Não compre um carro apenas pelo preço. Tá aqui, ó, apenas e apenas. Gabarito, letra E, veja só a coragem daquele alpinista. E aí você vai dizer, veja apenas a coragem daquele alpinista? Não, quando a gente usa essa expressão, veja só, olha só, é mais no sentido enfático do que especificamente você trazer à tona aí a expressão isolada só, né? Não é veja sozinho e não veja apenas, é veja só, olhe só, observe só, ok?
Vou para a questão de número 29. O advérbio, a banca gostou do advérbio nesta prova, né? Elementos de comparação e os advérbios foram bem presentes nesta prova. Assinale a frase em que o termo de valor adverbial foi corretamente substituído por um advérbio de sentido equivalente. Quando eu falo que o pesquisador mostrou o resultado da pesquisa sobre preços despreocupadamente, não é exatamente, ou seja, sem preocupação não tem o valor de com exatidão, com precisão. Cai fora a letra A, vou para a letra B. O professor agiu com toda a energia, energicamente, ele foi rígido, ok? Ele não foi tímido, que é o sentido oposto, inclusive. Na letra C, o futebol brasileiro está de fato, realmente, com certeza, indiscutivelmente, indubitavelmente, atravessando uma grave crise de qualidade, sem problemas o gabarito. A letra D, o varandão do apartamento estava banhado de sol em toda a sua extensão, ou seja, ele estava completamente banhado pelo sol, e não intensamente, não é com intensidade. Aqui a gente não tem a ideia do modo, e sim a ideia do espaço, né, do lugar, em toda a sua extensão, completamente banhado pelo sol, não é de forma intensa. Vou para a letra E. O historiador leu o livro da primeira à última página. Ele leu o livro todo. Ele leu todo o livro em toda a sua extensão. Ele leu completamente o livro. Quando eu falo que ele leu ordenadamente, eu estou fugindo, inclusive, do sentido. Por quê? Ler ordenadamente é em ordem. Quando eu leio o livro da primeira até a última, não necessariamente eu li nesta ordem. Eu posso ter lido o capítulo do meio, depois ido para o final, voltado ao começo, não necessariamente em ordem. Tudo bem? Então, gabarito, letra C. Vou para a questão de número 30. Assinale a frase em que houve troca indevida entre senão e senão. Essa questão está sem gabarito. Por quê? Porque não tem resposta, ok? Letra A. Para a música e para a mulher, não posso senão abrir caminho. Vamos entender esse senão com a ideia do contrário, principalmente a ideia da contrariedade, ou a ideia do defeito. Então, ou é algum defeito, ou é um contratempo, ou no sentido de contrariedade. Algo não vai na direção normal das coisas. E o se, não, a gente tira aí o não e guarda esse se, que é a nossa conjunção condicional, que estabelece aí uma relação de condição em relação à oração principal. Logo, a oração iniciada pelo se, ela é totalmente dependente de uma oração principal. Tudo bem? Para a música e para a mulher, não posso senão abrir caminho. Então, imagine hipoteticamente que isso aqui tivesse que ser separado. Então, eu não posso senão abrir caminho. E aí teríamos, inclusive, um problema de pontuação aqui, né? Vírgula, se não abrir caminho. O que vai acontecer se eu não abrir caminho? Esteja ocupado com o que for. Percebe que não existe a possibilidade de você estabelecer uma relação entre a oração principal esteja ocupado com o que for, se não abrir caminho? E aí fica sobrando, inclusive, o não posso. Qual é a relação de dependência? O que eu não posso? Né? Então, nesse caso, a gente teria eu não posso caso eu não abra caminho. Não posso esteja ocupado com o que for. Não tem uma possibilidade de você classificar esta oração como principal, nem esta, trazendo à tona a dependência de uma oração aqui condicional. A banca deu como resposta essa aqui. Tá errado. Por quê? Porque esse senão tem ideia de contrariedade. Para a música e para a mulher não posso, ao contrário disso, ou seja, não posso fazer nada que não seja abrir caminho, ok?
esteja ocupado com o que for, eu não posso abrir caminho. Ou seja, a única coisa que eu tenho que fazer é abrir caminho. Letra B, certamente, se não chover, ó, caso não chova. Tenta fazer o caso não aqui, ó. Para a música e para a mulher não posso, caso não abrir caminho, caso não abra caminho, esteja ocupado com o que for. Percebe que se eu troco por uma oração condicional, ela fica perdida porque ela não se liga nem ao não poder e nem ao estar ocupado. Aqui nós temos claramente, ó, se não chover é a condição, o que vai acontecer caso não chova? O Rio de Janeiro terá o melhor carnaval dos últimos dias. Então essa aqui está correta. Essa aqui também está correta, considerando a não possibilidade de atrelarmos esse céu a uma ideia de condição. Infeliz de quem não lê, a não ser um livro. Ideia de contrariedade. Letra D, o único senão da peça, aqui é a ideia do defeito. Lembra que eu falei? O único defeito da peça, o único ponto negativo da peça é a voz da atriz principal. Correto também. Nasce uma obra de arte se o autor chega a transformar a emoção em símbolo. Caso contrário, ele só consegue uma alegoria. Portanto, não há erro, não tem troca indevida. Aqui é possível montar um recurso e pedirmos a anulação da questão. Questão de número 31. Assinale a frase em que a forma sublinhada está grafada corretamente. Aqui é a letra E, porque perguntas diretas, ó, perguntas diretas. O uso do porquê, o tal do porquê separado. Na letra A, quando você tem um acompanhante, ou esse termo acompanhado de um determinante, que pode ser um adjetivo, pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, ou seja, ele vira automaticamente um substantivo. Por quê? É o princípio, inclusive, da concordância nominal. O artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral devem entrar em concordância com o substantivo a que se refere. Então, aqui teria que ser o porquê, uma única palavra com acento. Letra B, quando se apela ao talento, é porque falta imaginação. Aqui nós temos uma ideia de explicação e não necessariamente uma ideia não há possibilidade de você fazer o uso do porquê separado. É uma palavra só, aqui é uma conjunção. Conjunção é uma palavra única, vou para a letra C. Se eu chamei o número errado, você atendeu o telefone por quê? Porque no final de frase, independente se você tem pergunta ou não, porque no fim de frase é separado e com acento. Mudou o tempero? De novo, vou explicar. Porque mudou o chefe de cozinha. Posso trazer à tona a ideia da causa e consequência, né? Pelo fato de ter mudado o chefe de cozinha, consequentemente mudou o tempero. De qualquer forma, conjunções explicativas ou causais são escritas numa única palavra e sem acento. Gabarito correto, alternativa E. Vou para a 32. Assinale a alternativa correta sobre os elementos de uma das frases a seguir. Os publicitários não se suicidam porque Deus os condenou a assistir. Quem assiste, assiste a algo. Então esse A viajou para cá e este A vai se fundir ao A, artigo que acompanha consequência. Crase obrigatória, a banca está dizendo o quê? Que o emprego do sinal de crase está errado. Não, está certíssimo. Assistir a mais o A da consequência. Aqui nós temos um termo interferente até o fim. Poderia estar entre vírgulas, mas por óbvio a banca deixou sem vírgula para a gente entender ali, fazer existir a possibilidade de você colocar fim como palavra masculina e aí não pode ter crase, enfim, não tem justificativa para o erro, mas a banca tentou de alguma forma nos enganar. Na letra B, as palavras é que fazem o filósofo. Vou fazer uma mágica aqui, ó. As palavras fazem o filósofo.
Pergunto a você, fez falta? Não, Silvia, não fez. Então, nesta frase, a expressão é que mostra valor enfático. Partícula expletiva ou expressão de realce serve para quê? Para enfatizar. Tem função sintática? Não. É só para chamar a atenção. Vou para a letra C. Hoje não existem mais malandros. Se a gente trocasse aqui o masculino pelo, o plural pelo singular, hoje não existe mais malandro. Não existe mais. Esse mais é advérbio, ok? Só bandidos. E a literatura é a mais sedutora. A gente já falou sobre isso, inclusive, né? Aliás, a estrela da vez dessa prova foram os advérbios. Sedutor é adjetivo? Sim. Quem é que intensifica? É o advérbio que acompanha ali o adjetivo. Lá em cima nós temos mais malandros e aqui embaixo nós temos mais sedutoras. Ocorre que a banca diz o seguinte: a palavra mais mostra a mesma classe gramatical. Vamos excluir a alternativa pela classificação morfológica. Mais malandros, menos malandros. Percebe que aqui o que não existe mais, malandros, está sendo usado como um substantivo. Silvia, já sei. Substantivo, ele só vem acompanhado de pronome, artigo, numeral e adjetivo. Guardou essas classes? Sim. E nós já falamos sobre isso. Se sedutor é adjetivo, quem intensifica um adjetivo? É um advérbio. Então, nós temos advérbio aqui e mais como um pronome na primeira ocorrência. Gabarito errado, a gente já achou letra C. A banca está pedindo a alternativa correta. Encontrei mais um erro. As duas palavras não pertencem à mesma classe gramatical. Vou para a letra D. Se o ator, ser ator no Brasil, é viver uma aventura que nunca termina. Aquilo que nunca termina é interminável. Aquilo que é finito é porque termina. Ideias contrárias. Não dá para substituir. Poderia substituir adequadamente? Não. Você vai fazer alteração. A troca vai incorrer em alteração de sentido. Prefiro escritores mortos porque a gente não corre o risco de dar de cara com eles nas festas ou numa festa. Conjunção. Nessa frase, a forma da palavra sublinhada está incorreta? Não. Conjunções são escritas em uma palavra só. Que aí, quando você tem o porquê separado, o que recebe uma classificação morfológica diferente, o por recebe uma outra classificação morfológica. Quando a gente fala do porquê junto, só dá para classificar, e sem acento, como conjunção, seja ela causal ou explicativa. Gabarito, portanto, letra B, sem problemas. Esse graças a é bem batido na banca. Ela gosta sempre de trabalhar com essa expressão graças a. Quando você usa a expressão graças a, você está ululante, feliz, porque algo de bom, de positivo aconteceu para você. Ninguém acorda, por exemplo, e diz assim, graças a esse colchão, eu estou... a não ser que você esteja empregando a ironia, você diz, graças a esse colchão, eu não dormi direito. Ou, graças a esses vizinhos barulhentos, eu tive o meu sono interrompido várias vezes. Então perceba que aqui nós usamos graça para dar graças, para agradecer algo de bom. Quando você diz graças aos muitos abraços, desculpe, minha roupa ficou amarrotada, então de alguma forma você está reclamando. Esse graças a, na verdade, tem natureza negativa. Acidente tem carga negativa. Ninguém agradece um acidente. Olha, o acidente ocorreu graças a falta de sinalização, também é um aspecto negativo. Então, ninguém agradece a uma falta de sinalização.
Ninguém agradece por pagar altos impostos. E ninguém agradece graças à preocupação advinda de notícias de jornal. Mas nós agradecemos sim as nossas instruções, ao investimento que nós fazemos em educação. Por quê? Porque graças à educação, aspecto positivo, nós ganharemos ouro. É o gabarito, ok? Sem discussão aqui. Vou para 34. Aqui também temos um pequeno problema, porque as duas ocorrências trazem uma ligeira alteração de sentido, sucinta, disfarçada, mas nós temos uma alteração de sentido nas duas alternativas, tá? Melhores coisas e coisas melhores, palavras antigas, antigas palavras, e trocadilho horrível ou horrível trocadilho, mexemos na ordem entre substantivo e adjetivo, mas não tivemos alteração de sentido. Na letra A, quando a gente fala biscoito fino, a gente tende a pensar na possibilidade da extensão ou da espessura do biscoito. Por exemplo, pensa num sapato de bico fino. Você não vai pensar em algo chiquíssimo, em algo... Não, você vai pensar exatamente na extensão ou no formato do bico, na forma. Se você joga para fino biscoito, fina pessoa, fino paladar, a gente está trazendo à tona a ideia do refinamento e não da forma. Perceba que sucintamente houve uma alteração. Quando nós usamos própria eloquência ou eloquência própria, existe também uma ligeira alteração de sentido. Por quê? Porque se eu pensar aqui na palavra carro próprio é meu, não de terceiros. Se eu coloco antes, eu vou com o meu próprio carro, aqui é mais uma citação enfática, ou seja, ela própria proferiu... deixa eu pensar numa outra contexto aqui. A própria pessoa se dirigiu a mim para tirar satisfações. Perceba aqui uma situação enfática de ela mesma. Então, ela mesma se dirigiu. É algo que me pertence, mas também no sentido de pertencimento. Perceba, a ideia sempre do carro fica mais fácil para a gente entender. Carro próprio, não de terceiros, é meu. Meu próprio carro também é meu, mas eu uso numa situação para enfatizar. Dito isto, mudança de sentido não teve, mudança de sentido sucintamente, não de forma escrachada nem explícita, mas nós tivemos uma ligeira alteração tanto na letra A quanto na letra B. Por si só, já pediríamos a anulação da questão. Agora, vamos pensar com cabeça de FGV? Vamos. Só que isso não está colocado aqui, no comando da questão. Um dia a massa irá comer do biscoito fino, fino biscoito. Biscoito é substantivo nas duas ocorrências e fino é adjetivo nas duas ocorrências. Na letra B, todavia, quando eu uso a palavra própria, a palavra mesma, a palavra certa, por exemplo, antes do substantivo, isso de fato tem no sobrenome o adjetivo, é um pronome adjetivo. Colocado depois, automaticamente virou adjetivo. Então, talvez por isso, a banca tenha dado como gabarito essa questão. Todavia, a alteração de sentido, de forma muito sucinta, houve nas duas ocorrências, ok? Então, aqui também eu sugiro a você entrar com recurso para essa questão, pedindo a anulação, exatamente porque temos duas alternativas relacionadas ao sentido. Agora, se ela quer mudança de classe morfológica, aí é outra coisa, ela deveria ter deixado claro no enunciado. Questão de número 35, fácil, por quê? Porque numeral, quando nós trabalhamos aqui com numeral 1,
De fato, a gente tende a classificar genericamente como artigo indefinido quando a palavra está ali acompanhando um substantivo apenas e o contexto não se amplia para a ideia da quantidade. O silêncio é de ouro, mas uma boa canção, qualquer canção que seja boa, pode chegar à platina. Uma música que se preze, qual música? Qualquer música, ela nunca é objetiva, ok? A música que se preze, qualquer música que se preze, nunca é objetiva. Não há amplitude para você entender isso aqui como quantidade. A expressão mais genuína de um povo, qualquer povo, reside na dança e na música. Conheci um autor francês. Qual autor francês? Não sei, estou dizendo que ele é francês. Qual autor? Não sei. Agora, a Academia Brasileira de Letras se compõe de 39. O que é 39? Numeral. Para você, de alguma forma, respeitar o paralelismo, isso aqui tem que ser numeral também. Sem problemas, vou para 36. Erro. No acento indicativo de crase, letra A. De dia buscamos a festa. À noite, à tarde, a revelia, a francesa, a custa, a moda. São expressões, são locuções cujo núcleo é feminino. Expressões, locuções iniciadas por A, núcleo é feminino, crase obrigatória, conforme eu te falei, à noite, à esquerda, à direita, à frente, a moda, a revelia, a francesa e assim por diante. Letra C, o verbo aqui entregar, ele está na voz passiva, mas dentro da sua predicação, nós entendemos que nesse contexto o verbo entregar, você pode trazer aí entregar algo a alguém, ou algo virou o sujeito paciente, mas nós temos de alguma forma o objeto indireto entregar algo a alguém, ou algo foi entregue a alguém. Esse a é a preposição advinda do verbo entregar, que vai viajar para cá, ó, e vai se encontrar com o a inicial do pronome demonstrativo, crase obrigatória. Vou para a letra D. Um homem incompetente é um homem que se equivoca segundo as regras. O que é esse segundo? Esse segundo é perante, conforme. São preposições que muitas vezes nós não decoramos, porque nós decoramos as preposições essenciais. Segundo é uma preposição acidental. Logo, eu não posso fazer aqui o desmembrar desta expressão, dizer, olha, aqui tem uma preposição, e esse as aqui é a junção de mais uma preposição com o artigo que acompanha regras. Nós fazemos a junção da preposição a, não a preposição ante, após, até, com, contra, desde, em, para, perante, por, sem, sob, trás, que são as essenciais, nem as acidentais. Por isso que nós não usamos, por exemplo, lutou contra a fome. E não põe crase aí, porque contra já é a preposição. Estava perante a juíza. Não põe crase aí, porque perante é a preposição. Estou aqui desde as 10. Não põe crase, porque desde já é a preposição. Então, segundo é a preposição, esse as é só artigo, não tem crase aqui. O pouco que sei devo a, dever algo a alguém, esse a viaja para cá. Porém, diante de pronomes possessivos femininos no singular, o uso da crase é facultativo. Então, se eu tiro a crase ou se eu coloco a crase, não há erro com relação ao uso do sinal indicativo de crase. O erro está na letra D. Vou para a questão de número 36. Ginecologista não cuida de doenças da pele, cuida da saúde da mulher. Assim como o obstetra, quando a gente estende aí uma extensão à saúde da mulher no momento em que ela está grávida. Então ele trabalha com partos também. Nunca deixe de consultar um urologista. O urologista não é aquele que faz exames laboratoriais, até porque médico pede exame. Tá aqui, ó. Especialidades médicas. O médico, ele solicita um exame, mas ele não faz, ele não põe a mão na massa para fazer. Ninguém tem uma formação médica, faz
muitos anos, vários anos de residência para fazer exame laboratorial, né? Isso que é uma especialidade do médico. Assim como o psicanalista não trata de problema respiratório, tampouco o neurologista não trabalha com problemas do fígado. Gabarito letra B, sem problemas. A banca ela é estranha, né? Ela vai pedir especialidade médica, mas enfim, é a FGV sendo FGV. Por último, nós temos aqui 5 alternativas, desculpe, em que as palavras são hiatos, ou seja, o I ou o U sozinhos na sílaba, acompanhados de S não seguidos de NH. Antes desse hiato, I ou U, sozinhos na sílaba acompanhados de S, você não encontra ele mesmo, como no caso de xiita, você não encontra ditongos, então, estou liberado para colocar o acento. Porém, a palavra gratuito não existe, né? Gratuito, fortuito, intuito, isso não é um termo que pode ser classificado dentro das regras de hiato, isso é um ditongo, você pronuncia sem fazer aí essa separação silábica. Ao fazer a separação silábica de gratuito, você tem 3 sílabas e não 4, gratuito, por isso o erro de acentuação está aqui, é o gabarito da questão, sem problemas. A dica que eu te dou é, monte recurso para as 2 questões, sendo uma sem alternativa, portanto anulação, e outra questão com 2 alternativas, também pedido para anular a questão. Espero que tenha sido proveitosa a correção, espero que você tenha tido sucesso nesta parte. Eu sou a professora Silvia Ferreira, faço parte da equipe Cinza Bandeirante, tornando-os vigias da lei e paulistas por mercê de Deus. É com ele que eu espero que você esteja sempre. Forte abraço, fique com Deus.